Bom dia a todos. Hoje, mais uma vez, o vosso irmão Cabral está aqui. Oh, glória a Deus. Estou assim, forrado, porque algumas pessoas já sabem onde eu estou. E graças a Deus vim uma missão também espiritual, que é de fazer o último contrato do livro, pagar o livro e fazer contrato da entrega. Então, logo, ainda no final deste mês, teremos os livros que eu vou postar aí. Vou postar aí os temas na minha página do Facebook, sim. Está certo. Nós ainda não acabamos nosso estudo sobre os fundamentos e a doutrina de Cristo. Eu não queria simplesmente trazer esse tema, não queria simplesmente trazer esse tema maravilhoso, que é a ressurreição dos mortos, ou a fé. Outra Bíblia vem assim, a fé na ressurreição dos mortos. Eu vou ler aqui. Não vou ler. Vou deixar que os meus irmãos leem. Já falamos da fé em Deus. Já falamos do arrependimento das obras mortas. Isso em Hebreus. Livro de Hebreus. Livro de Hebreus 6, no seu verso 1 e 2. Já falamos do arrependimento, das obras mortas, já falamos da fé em Deus, já falamos da doutrina do batismo, já falamos da imposição das mãos, falamos de 4, agora vamos falar da fé na ressurreição dos mortos. E também, depois vamos falar do julgamento eterno. A fé na ressurreição dos mortos, todas as fundações que eu acabei de falar, de todos os lives que eu fiz nos últimos dias, sobre a doutrina de Cristo, todas são importantes. O arrependimento é importante, porque é o arrependimento que Cristo nos pede para que Ele possa entrar e fazer a sua obra de fé. É a fé que faz com que você crê que Cristo pode te salvar quando você se humilha, se arrepende, quando você mostra que e aceita que Ele é o único capaz de te trazer de volta à vida. Depois, falamos do batismo. O que é o batismo? O batismo é a demonstração de que nós estávamos mortos e na morte de Cristo nós morremos juntamente com Ele e ressuscitamos juntamente com Ele. Quer dizer, é uma demonstração de que nós estamos em Cristo, é uma demonstração que eu aceitei Jesus. O batismo é uma demonstração que eu aceitei Jesus, que eu estou em Cristo. Como? Que eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele. Por quê? É a demonstração que quando Jesus estava na cruz, eu estava com Ele. Quando Jesus morreu, eu morri com Ele. Quando Jesus foi para o inferno, eu fui no inferno com Ele. Quando Jesus ressuscitou para a novidade de vida, eu também ressuscitei com Ele. Então, este é o fundamento que tem que ter. Tem que ter fé em Deus, tem que saber, tem que arrepender-se das obras mortas. Estou fazendo uma introdução das obras mortas, que é arrepender do seu mau caminho, da vida que você leva. Olhar para você mesmo, se humilhar e se arrepender, dizer, não, Jesus, venha, quero te servir, não quero mais essa vida, essa escravatura,
não quero mais ser prostituto, adúltero, não quero mais ser mentiroso, não quero mais ser filho da ira, como no livro de Efésios 2, 1 em diante. Mas quero me tornar filho de Deus. Então, a Bíblia diz que Deus não nega um coração concreto e quebrantado, Deus logo vem e abraça-o. Quando você se arrepende, você abre a porta para que Deus entre e faz morada em você. E a fé que vai te fazer permanecer nele. Você, quando crê que Jesus é o teu Senhor, sim, Jesus é a pessoa que pode te dar tudo que você quer no nome dele, que você precisa. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam a Deus têm que ter certeza e convicção na sua vida que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus vai recompensar o fato de você deixar o mundo que você estava lá fora e voltar para Ele. Deus vai te recompensar. Então você tem que ter fé nisso, tem que crer na sua palavra, tem que crer em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois que vem o batismo, que eu disse que é morrer, ressuscitar com Cristo. Depois vem a imposição das mãos, que é a transmissão de poder. Olha, deixa eu te dar um exemplo. A Bíblia diz que os lenços de Paulo eram tirados do corpo dele, depois levavam nos doentes e aí curava os doentes e expulsava os demônios dos doentes. Mas também a Bíblia diz que Jesus tocava nas pessoas e eles eram curados. Quer dizer que enquanto estiveres na terra, a imposição das mãos vai ser e será sempre a melhor forma de transmissão da unção do Senhor, do poder de Deus. Ele diz: porá a mão, e Jesus falou na sua palavra, porá a mão aos enfermos e serão curados. Jesus falou, por isso aqui é uma doutrina base da vida. Você tem que ter fé que por as mãos. Agora, nem todo mundo tem que ter por a mão. Quem põe a mão é aquele que realmente tem Deus, porque quem não tem Deus vai transmitir aquilo que ele tem. Vai transmitir o quê? Vai transmitir as suas mixórdias. Então, se você deixar que todo mundo venha te pôr as mãos, oh glória. A posição das mãos é para aquelas pessoas. E muitas das vezes é para consagração, transmissão de poder, transmissão do Espírito Santo, através da imposição das mãos, pode ser também. Em nome de Jesus. E hoje, vamos falar do tema que é muito polêmico. E também Ana se debateu. As irmãs de Lázaro. Vamos falar da ressurreição dos mortos. Na fé. Se você não tiver fé na ressurreição dos mortos, para seguir Jesus Cristo de forma em vão. Porque a nossa vitória, e para você se converter do seu mau caminho, você tem que ter fé na ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos também é um dos fundamentos da doutrina de Cristo. É a base do cristianismo também. Por isso, se você não crê em Deus, se você não crê em Deus, você não crê em Deus, que Deus ressuscita os mortos, que Jesus ressuscitou dos mortos, você não se torna filho. Às vezes pensamos, para ser filho de Deus, é aceitar só. Não, tem um padrão. E o padrão estabelecido, um deles é você crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Está vendo, né? Então, esse é o padrão. Padrão que Jesus ressuscitou dos mortos. Eu vou te mostrar esse padrão. Está na Bíblia, no livro de Romanos 10, no verso 9. Diz assim a palavra de Deus. Se com teus lábios confessares ao Senhor Jesus, e no teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Na tua boca tu confessas, no teu coração tu crês que Deus ressuscitou dos mortos. Então a ressurreição dos mortos
É base, é fundamento da tua vida cristã. Para você se tornar filho, você tem que crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Por isso que eu falei do batismo antes de falar da ressurreição dos mortos. Por que o batismo? O batismo é a demonstração do homem ao mundo que ele estava na cruz com Cristo, que ele aceitou o sacrifício de Cristo, que ele estava na cruz com Cristo, que ele morreu com Cristo e ele ressuscitou com Cristo. E na ressurreição dos mortos, tem que crer que Deus ressuscitou Cristo. Se você não crê que Deus ressuscitou Cristo, deixa eu te dizer que não vale nada você ir para a igreja. Eu vejo muita gente a crer em alma gêmea, a crer em outras formas de vida. Ah não, quando você morre depois vem, vira animal, vira planta. Toda pessoa que crê nesse tipo de coisa não está em Deus. Está crendo na mentira, porque a Bíblia diz ao homem está destinado a morrer uma vez, depois vem o juízo. Depois vem a ressurreição. Aqueles que farão parte da primeira ressurreição, que eu vou falar mais em frente, no segundo tema, no terceiro tema, porque esse tema da ressurreição é um tema grande. E também vou falar também do arrebatamento, isso tudo, dentro desse tema da ressurreição. Mas estou a fazer aqui uma introdução. Quer dizer, aquela pessoa que não crê que Jesus ressuscitou dos mortos, que não crê na ressurreição, que aceita essas mentiras porque há alma gêmea, há porque transação, imortalidade, transação, essas coisas aí, tudo que tem a ver, que não aceitam a ressurreição dos mortos, que não crê na ressurreição, olha, deixa eu te dizer, estás fora daquilo que é a palavra de Deus. Porque para você se tornar cristão, se tornar filho de Deus, como lembra aqui no livro de Romanos, o protocolo é este. Se com teus lábios confessares o Senhor Jesus e no teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Tendo fé dentro de nós e somos justificados, afirmando Jesus nos nossos lábios, somos salvos. Não se pode crer em Deus se você não crê na ressurreição dos mortos. E porque quando você crê na ressurreição dos mortos, você está crendo em Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só a ressurreição quando há vida. E a vida que faz você ressuscitar para ter a vida é Jesus Cristo. Ele é que te ressuscita e Ele é que te dá vida. Oh, glória! Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Vou contar a história do Lázaro. Lázaro, antes de morrer, mandaram avisar a Jesus, as suas irmãs, que Lázaro está muito doente. E Jesus, como já sabia, Ele é Deus e Ele sabe o fim e o princípio, com todas as coisas, antes mesmo de nós falar, Ele já sabe. Jesus ignorou e disse assim, não, Lázaro está morto. Ele dorme. E nessa história toda, depois de 4 dias, Lázaro morreu e já tinha sido enterrado. E Jesus veio. E Maria e Ana choraram e diziam, Jesus, se tivesse vindo antes, Lázaro não podia morrer, essa coisa toda. Mas Deus fez com que isso tivesse gravado na palavra de Deus para quê? Para que mostrasse que Jesus é a ressurreição e a vida. Ainda que você estiver morto, viverás. Se Ele conseguiu ressuscitar Lázaro, vai conseguir ressuscitar você. A Bíblia diz que o Espírito de Deus que estava em Jesus, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, ressuscitará também nossos corpos mortais. Aleluia. Então o Espírito Santo, sem medida em Jesus, que agora também está em nós, que nos conserva nosso corpo para a ressurreição. Uns para a ressurreição, uns para o arrebatamento. Também vai ressuscitar nossos corpos mortais. E o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo.
Porque o Espírito Santo é Jesus em nós. É o Emmanuel em nós. Então, se você não crê na ressurreição, você não é salvo. Você tem que crer que Jesus veio na terra, morreu naquela cruz, fez o sacrifício e foi no inferno, ressuscitou. Quer dizer, o que Jesus foi no inferno? Foi receber a chave da morte e da vida. Da morte, a chave da morte e do inferno, assim está certo. Que apelavam pela vida de todos. Hoje você pode morrer. A Bíblia diz agora que hoje Deus se alegra na morte do justo. Hoje você pode morrer em Cristo Jesus. Já não vai no inferno, como antes os outros iam. A Bíblia diz que quando Jesus contou a história do rico e o Lázaro, a Bíblia diz que o rico olhou e viu o Lázaro no céu de Abraão. Isto dizia que antes de Jesus morrer, o dono da vida morrer, Jesus falou que ninguém subiu aos céus senão aquele que desceu. Antes de Jesus morrer, todo mundo que morria ia onde? Ia no seio de Abraão. Mas agora, todo cristão que morre já não vai no seio de Abraão, vai no paraíso. Que o Paulo disse, olha, Paulo fala, como Paulo não gostava muito de se gloriar, Paulo disse assim, olha, vi um homem, não sei se é no espírito ou na carne, que foi levado ao terceiro céu, ao paraíso. Porque quando Jesus morreu, a Bíblia diz que Jesus levou cativo o cativeiro. Quer dizer, aqueles estavam no céu de Abraão, estavam no inferno, porque o inferno tinha poder, a morte tinha poder sobre essas almas. Então Jesus, como teve a chave do inferno e da morte, abriu o cativeiro do céu de Abraão e pegou todos eles e levou no céu, no paraíso celeste, onde estão lá agora, onde vai a alma de todos aqueles que morrem em Cristo. E aqueles que não morrem em Cristo vão para o inferno, que é a cadeia para esperar o julgamento do trono branco. Então você tem que crer nisso. Essa é a tua esperança. Essa é a tua esperança. Esse é o teu triunfo. A ressurreição dos mortos é o teu triunfo. É a tua vitória. Se você não crê, estás em vão no cristianismo, estás em vão em Cristo. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus mostrou isso na morte de Lázaro. Jesus falou a Maria, se você crê, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você crê em Deus, ainda que a tua finança estiver morta, a finança viverá. Se você crê em Deus, ainda que você estiver doente, você será curado. Se você crê neste Jesus, o amado das nossas almas, seja qual for o problema que estiver morto, ele vai ressuscitar. Se aquele caso no tribunal que você acha que já perdeu, Jesus vai ressuscitar e vai te dar vitória. Quer dizer, Jesus é a solução para tudo. Ele diz, eu sou o eu sou. Quer dizer, para aquela situação, ele é o teu Deus. Para aquela situação, ele é o teu Deus. Ele é o eu sou em todas as áreas da tua vida. Ele vai ressuscitar. Não estou só falando, ou então era para um lado mais abrangente. Não estou só falando de uma ressurreição espiritual do corpo. Também ele vai ressuscitar tudo. A Bíblia diz, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, vai ressuscitar teus corpos mortais. Ele vai ressuscitar tudo na tua vida. Porque você antes estava morto. Agora tem essa vida. E Paulo diz assim, vivo não mais eu, mas Jesus Cristo vive em mim. Vivo na fé no Filho de Deus vivo. Nós somos templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós que se juntamos a Cristo somos um só. Um só Espírito com Ele.
E vimos isso na oração que ele fez. Diz que nós sejamos um só com Cristo. Nós somos um só. Por isso é que a Bíblia diz que todo que tem Cristo é um só com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que te conserva por dia da redenção, para a ressurreição ou para o arrebatamento. É o Espírito Santo. Aleluia. Então você tem que crer na ressurreição dos mortos. É importante você crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, porque depois da ressurreição que começou uma nova criatura, que começou a Igreja de Cristo, que começou o arrependimento das obras mortas e uma nova criatura, que nasceu uma nova criatura, recriadas em Cristo Jesus para fazer as boas obras. Não mais naquele Adão falido, mas no Adão celestial que é Jesus Cristo. Ora, se você crê em Jesus, se você aceita-o, se você crê que ele ressuscitou dos mortos, você é salvo. Se você não crê na ressurreição, você não é salvo. Por isso, meu irmão, para nós terminarmos aqui hoje, vamos avançar mais. Eu vou falar, esse tema da ressurreição é grande. Eu vou falar por etapas, fiz uma introdução. A ressurreição foi o início de uma nova era. A ressurreição foi o terminal da obra de Cristo. Porque o sangue de Jesus, depois de ser apresentado pelo Espírito Santo no santuário, como diz no livro de Hebreus 9, de 8 a 15. Depois de ser apresentado no santuário, Jesus abriu o caminho do Espírito Santo. Não só está nele, mas também está no corpo do homem que estava sujo em pecado. Então, o sangue de Jesus veio purificar o homem, porque Deus não habita em templos sujos, não habita em templo feito de mão humana. Então, o homem estava sujo, perdoa a glória de Deus, mas depois de Jesus morrer e ressuscitar, o Espírito Santo, através do sangue de Jesus, purificou o homem, purificou o templo, lavou o templo. Naquele templo aí de Israel que cortou aquela, como diz, aquela cortina, não, mas o templo verdadeiro que era o homem, que estava sujo, que o sangue de bode não podia purificar. Jesus com seu sangue purificou uma só vez, lavou o homem e meteu lá o seu Espírito Santo que hoje habita em nós, e agora é o Emmanuel, Deus conosco. E não só o Espírito Santo está em nós, mas também está sobre nós. E não só nos deu o Espírito Santo dentro de nós, mas nos prometeu também sermos revestidos, que é o Espírito Santo sobre nós, dentro e sobre nós. Oh, glória a Deus. Aleluia. A ressurreição é o teu maior triunfo. A ressurreição de Cristo foi o teu maior triunfo. Simão Kimbangu morreu, não ressuscitou. Simão Toco morreu, não ressuscitou. Mohamed morreu, não ressuscitou. Buda morreu, não ressuscitou. Estou a dizer mesmo isto. Lane White morreu, não ressuscitou. Todos aqueles profetas não ressuscitaram. Mas aquele que é o dono da vida ressuscitou. Subiu os céus. Está sentado à direita de Deus. E não só subiu a ser sozinho, subiu a ser juntamente conosco. Nós estamos espiritualmente sentados juntamente com Ele. Ele lá está a nos defender e nós aqui estamos a defender o seu nome. Ele lá intercede por nós, nós aqui usamos o nome dele, lá ele usa o nosso nome. Lá ele usa o nosso nome defendendo, e nós aqui usamos o nome dele, porque nós temos direito legal. Assim como ele é lá no céu, agora nos tornou aqui na terra. Nos fez filho, parte da natureza divina, através da ressurreição que ele teve. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele está vivo, estava morto e reviveu. Livro de Apocalipse 1, 17, 18. Eu vou ler. Oh, glória a Deus. Maravilhoso é o nome de Jesus.
Apocalipse 17:2 diz assim a palavra do Senhor. Quando vi, está a falar o João, quando vi, caí aos seus pés como morto, mas ele pôs a sua mão direita em mim e em cima de mim disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, que é Alfa e Ômega. Eu sou aquele que está vivo e estive morto, mas agora vivo para sempre. Eu tenho poder sobre a morte e sobre o mundo dos mortos, que é o inferno. Ele tem a chave da morte e do inferno. Porque antes que tinha essa chave era Satanás. Como diz no livro de Hebreus, 2, vamos ler para as pessoas saberem. No livro de Hebreus 2. Antes quem tinha essa chave, quem tinha esse poder, é Satanás. Mas no livro de Hebreus 2:13, diz assim a palavra do Senhor. Diz também: hei de pôr em Deus a minha confiança. E outra vez aqui estou eu e os filhos de Deus me confiou. Esse é Jesus. Uma vez em que os outros filhos postos em seus cuidados são seres humanos, o próprio Jesus tornou-se como eles, para que pela sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte. Este é o diabo. Hoje ele já não tem poder da morte. O diabo foi despojado do poder da morte. Hoje a morte está sob domínio de Jesus. Hoje Jesus tem a chave da morte. Por isso é que você, como filho de Deus, Jesus falou assim: ressuscitarás mortos. Sabe por quê? Porque ele, através de você, ela agora habita em você. E nós, como cristãos, estamos sem fé. Estamos sem fé porque já não vejo cristão ressuscitar mortos, só vejo aí fantasias e ensaio. A Bíblia diz que em meu nome ressuscitarão mortos. Por quê? Porque aquele que tem a chave da morte te dá o poder de você usar a chave. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão sobre ele, porque ele tem a chave da morte e do inferno. Você tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno, porque Jesus te deu essa autoridade. A morte foi vencida, não foi destruída, foi vencida. Mas ela já não tem poder, ela ainda se movimenta, mas não tem poder sobre os filhos de Deus. Porque morrer, Paulo disse, morrer para mim é ganho. Oh, glória! Morrer para os filhos de Deus é ganho. Aleluia! Se alegra quando o filho de Deus morre. Se alegra, porque foi nos braços do Pai. Não está perdido. Só foi descansar para depois voltar e reinar com Cristo em vida. Vamos reinar com Cristo. Vamos julgar o mundo. Lê no livro de Salmos 149. Você tem a espada de 2 gumes na mão para julgar as nações. A Bíblia diz que nós julgaremos anjos. Julgaremos o mundo com Cristo. Mas só se você crê na ressurreição dos mortos e crê que aquele que é Jesus Cristo, nosso Senhor, é o Senhor. Ele é a ressurreição e a vida. Por isso, meu irmão, lê o livro de Romanos 10, 8, 9, 10. Esta é a forma mais fiel, é o protocolo de você aceitar Jesus como teu Senhor e se tornar filho de Deus. A Bíblia diz, todos quanto o aceitaram, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A morte já não tem poder sobre eles. Isso aqui, a ressurreição dos mortos
É a nossa vitória, é a nossa esperança. Porque se você não crê que Jesus ressuscitou dos mortos, a tua fé é vã. Oh, glória a Deus. Que Deus seja louvado e abençoa esta palavra no dia de hoje. Que a tua fé nas obras terminadas de Cristo, na morte e na sua ressurreição, seja uma fé forte, que te dá esperança, que te conecta com as coisas do alto, não do baixo. Que não te faz ter preocupação com as questões materiais, políticas, com as guerras, não. Você tem a confiança em Deus. E serás como o Monte de Sião, não se abala, porque você sabe que tudo que você tem é Cristo. Ele que quer tanto não querer como um efeito da tua vida. Ele é tudo em ti. Então só Ele é capaz de restaurar a tua vida. Ainda que está morta, Ele vai fazer viver. Qual é o lado da tua vida que está morto, que Cristo precisa de ressuscitar? Chega a Deus e pede em nome de Jesus, de coração. A Bíblia diz que Deus não nega um coração contrito e quebrantado. Qual é a área da tua vida que está morta? Pode ser um familiar teu que está com uma doença terminal. Pode ser um problema financeiro. Pode ser falta de emprego. Pode ser falta de um recurso financeiro para fazer alguma coisa. Pode ser o teu filho que está esmoronando com um comportamento desviado. Pode ser uma depressão. Pode ser qualquer e outros muitos problemas. Mas deixa-te dizer. Jesus falou assim: vinde em mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu os aliviarei. Ele chama. E Ele está à porta do teu coração a bater. Eis que tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa. Oh, Jesus amado. Ele não quer que o pecador morra, mas que se arrependa. Mas que se arrependa e viva. E viva. Em nome santo de Jesus. Hoje termino aqui. Falar da ressurreição. Não terminamos. A ressurreição é um tema grande. Vou falar também do arrebatamento, da ressurreição dos mortos. Vou entrar um bocadinho naquilo que dizem escatologia. Mas eu digo sempre espírito de sabedoria e revelação. Eu digo sempre revelação. Os homens dão nome em tudo. Mas eu prefiro dizer que é a revelação de Deus para nossas vidas. Em nome de Jesus. Hoje é domingo. A igreja é o balão da verdade. Não estou a falar a igreja como nós pessoas, estou a falar a igreja como templo, como casa de oração. Há coisas que através da eclésia, a eclésia tem a ver com a junção dos santos. Pode ser na tua casa, pode ser numa igreja local. É lá onde você recebe a palavra de Deus. É lá onde você recebe a palavra de Deus. Vai para a igreja. Porque aquele que não vai para a igreja e aquele que vai para a igreja não é igual. Não é igual. Há coisa que Deus só vai falar na igreja. Vou dar um exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois de se converter, andou em muitos lugares, mas teve que parar na igreja de Tirateia. Na igreja, isso vai encontrar no livro de Atos, aí no verso 13, 14 ou 15. Paulo teve que estar com os doutores, profetas, e outros irmãos apóstolos a orarem, estavam a orar lá num local na igreja. E lá onde o Espírito revelou, separa para mim Paulo e Bernabé. Então não pensa que a igreja, muitos dizem ainda, não precisa ir na igreja, muitos hereges, que não querem mais igreja local. É mentira, a Bíblia diz, Davi disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. No templo do Senhor, vamos encontrar todo mundo. Feiticeiro, bruxo, mentiroso, prostituto. Mas é mesmo para isso. Jesus não veio para os santos. Jesus veio para aqueles que necessitam dele, precisam dele. Para quê? Para serem lavados e serem convertidos. Então, o bruxo vai mesmo na igreja. Você vai mesmo na igreja para ser convertido. Através da palavra de Deus, ele vai ser convertido e restaurado. A igreja é um lugar. A igreja fosse uma fossa e recebe tudo.
Mas para quê? Para dar um tratamento diferente. Jesus recebe tudo, todo tipo de lixo, ainda que estiver sujo, mas o sangue de Jesus, aquele produto que se mete na fossa e seca tudo. O sangue de Jesus é aquele que limpa tudo e lança pelo mar do esquecimento. É na igreja onde o Espírito Santo vai te revelar algumas coisas que não te revela na tua casa. Porque a Bíblia diz a alegria do Senhor, o louvor do Senhor, Deus está sendo a louvar o seu povo. E na igreja se louva bem. Quando os homens estão a louvar na igreja, em espírito e em verdade, Deus se assenta lá, Deus vem lá, se alegra e Deus derrama a sua bênção. Não importa se diz, Paulo se reunia em igreja, em sinagoga. Jesus ia na sinagoga e na igreja. Por quê? Então, por que você não vai para a igreja? Então vai para a igreja. Hoje eu não vou para a igreja. Por quê? Porque eu estou em Portugal. Vim para editar os meus livros. Mas procura a igreja. Quando não estou na igreja, eu acompanho o culto online. Então procura a igreja de Cristo. Vai numa igreja onde o Espírito Santo vai te levar. Pede para o Espírito Santo te conduzir. Aquele que não tem igreja, pede para o Espírito Santo te conduzir para uma igreja que realmente o Espírito Santo está lá. Que realmente Jesus Cristo é o Senhor. E que o Espírito Santo ainda fala nessa igreja. Amém? Em nome de Jesus. Fique com a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estamos juntos. Amém.